Pessoal, tudo bem com vocês? Dando início a mais um vídeo aqui pro canal do YouTube, tá? E hoje eu vou ensinar vocês a trabalhar com as propriedades personalizadas, tá? Mas eu não vou ensinar vocês a fazerem isso aqui, tá? Essas informações de detalhamento seria para você detalhar um desenho e você colocar as informações aqui. Eu vou ensinar vocês a criarem uma peça e com as propriedades personalizadas a gente alterar o tamanho sem precisar alterar aqui dentro do nosso esboço, tá certo? Então, primeira coisa, eu vou desenhar aqui uma estrutura, tá? Não se atentem muito a essa estrutura, é só para a gente ter como base aqui, tá? Vou colocar aqui como se fosse uma grade, então, de 3 metros por 1,5 m aqui, tá? Então é esse tamanho aqui. Vou vir aqui no nosso... Vou ativar a minha guia soldagem aqui e vou colocar um componente estrutural, tá? Nessa estrutura aqui. Então eu tenho esse componente estrutural. Vou voltar aqui só para a gente... Eu vou colocar um outro aqui, ó. Tá? Essa distância aqui a gente vai colocar uma distância de 100, beleza? E dentro do componente estrutural aqui, eu vou criar um novo grupo dentro dessa peça aqui, tá? Então eu criei esse tubo e agora eu vou usar o meu recurso aqui de padrão linear para a gente colocar ele aqui até o final aqui. Então qual que é a direção? É essa direção aqui, em X. Eu tenho aqui o espaçamento, que é a instância, né? Quantos que eu quero, mas eu vou colocar aqui, ó, até a referência. Por quê? Porque a hora que eu mudar, né, essa linha, a minha referência, quando eu aumentar de tamanho aqui, ele automaticamente vai adicionar mais números aqui, tá? Mais tamanhos. Vou colocar aqui que eu quero que ele tenha 100 de distância, cada uma delas, tá? E aqui, vou colocar 50. E aqui embaixo, ó, nos corpos, a gente vai selecionar e eu vou selecionar esse aqui, tá? Então, o que foi aqui, ó? Eu adicionei 50, na verdade aqui a gente pode até mudar, ó. Vou colocar 50 para ele ficar com 50 faltando aqui, ó. E aqui eu vou colocar 100 para ele ficar um pouco mais longe, tá vendo? Então ele ficou 50. Se eu alterar aqui em cima, ele automaticamente muda o tamanho aqui em cima. Então, por exemplo, se eu vir aqui no meu esboço e mudar aqui para 4.000, ó, 400, ó, ele diminuiu aqui. 4.000 no caso, né? Ele vai aumentar e vai aumentar a quantidade aqui de barras, né? Aqui dentro. É isso que eu quero, mas como eu falei, eu vou mostrar para vocês para adicionar propriedades personalizadas, para que a gente não precise abrir o esboço para editar aqui, tá? Então, criei aqui, vou vir aqui, ó, em SolidWorks, arquivo, propriedades. Dentro dessa propriedade aqui, eu vou criar uma aqui agora, ó. Vou colocar aqui comprimento, tá? Vou adicionar aqui como número, e aqui eu preciso necessariamente colocar o valor que está aqui, ó. Então, eu vou colocar 3.000 aqui. E aqui eu vou colocar largura, ou altura, pode ser. Altura. Vou colocar aqui número também. E vou colocar 1.500 aqui, tá? Feito isso, deixa eu só ver, ó. Eu já tenho aqui, eu vou excluir, tá? Para ficar melhor para vocês. Então, feito isso aqui, vinculei essas duas propriedades, vou dar um OK. Vou vir aqui, né? Como o nosso está 4.000, vou voltar para os mesmos 3.000 aqui, para manter aquela primeira peça que a gente fez, tá? Então, adicionei isso aqui, já tem a propriedade. Agora eu vou vir aqui no meu esboço, ó, em cima da minha distância, com o botão direito, vou vir em vincular valores e vou colocar aqui. Não pode ser a mesma coisa que está escrito lá no outro, tá? Não pode ser comprimento ou altura, tem que ser diferente. Então, para comprimento, eu vou colocar com, e aqui, botão direito também, vincular, e aqui eu vou colocar alt, de altura, né? Vocês podem ver que ele já vinculou os valores aqui, ó. Então, se eu clicar aqui, ó, tá vendo que tem um sinalzinho aqui, ó, que está vinculado, beleza? Feito isso agora, a gente vai vir aqui e vai criar uma propriedade, tá? Mas antes disso, vamos vir aqui, ó, em ferramentas, equações. Tá vendo que dentro da equação aqui, ó, tá com 3 metros e alt 1.500. Eu vou adicionar uma equação aqui. Então, qual que é a equação? Eu quero que esse comprimento seja a propriedade do arquivo que a gente criou lá já, o comprimento e a altura, quero que seja igual ao comprimento. Vou clicar fora que ele vai adicionar e quero que essa altura aqui seja propriedades do arquivo, altura 1.500. Vou dar um OK. Feito isso, vou dar um OK aqui. Agora eu vou vir aqui de novo em arquivos, ó, em propriedades, arquivos e propriedades, vou vir em editar lista e vou criar então esses dois nomes aqui, ó. Pode ser, vou colocar agora com a letra maiúscula, ó, aqui está com a letra maiúscula, vou colocar com a letra minúscula, ó, para a gente discriminar aqui, ó. Então, esse aqui e agora a altura. Tá vendo que já adicionou aqui, né? A altura.
Agora eu vou vir aqui, ó, nesse botão e vou adicionar comprimento. Tá vendo que ele mudou o início ali? Porque a gente adicionou a lista. Tem que adicionar depois, tá? E o altura, vou adicionar a altura. Vou dar um OK. Então já vinculamos essas medidas. Agora vamos vir aqui em propriedades. Vou vir aqui, ó, do lado nessa engrenagenzinhas aqui e vou clicar aqui, ó, em gerador de guias de propriedade. Ele vai abrir um gerador novo. A gente vai pegar aqui, ó, número. Aqui em cima, ó, no grupo, quando eu clico em cima, ele abre. Vou colocar aqui, ó, dimensões. Só para vocês terem uma noção aí. E número, vou colocar agora comprimento. Aqui. No nome, eu vou procurar aqui o comprimento e vou colocar a mesma medida que já estava, 3.000. Vou pegar o outro número aqui, vou colocar aqui, vou colocar como altura agora e vou mudar aqui para altura, ó, e vou colocar os mesmos 1.500. Feito isso, vou dar um salvar, vou salvar dentro dessa pasta que ele já abre aqui, vou colocar propriedades de aula, tá? Vou dar um salvar. Antes disso, já clica aí para se inscrever no canal, né? Ativa o sininho para quando a gente tiver mais vídeos, vocês ficarem vendo, beleza? Vou fechar agora isso aqui e vou voltar aqui, ó. Tá aqui, vou voltar aqui. Agora eu vou vir aqui nas minhas propriedades de novo, ó, clicar em cima aqui e vou clicar aqui, ó. Então ele já apareceu, ó, propriedades de aula ou o nome que você quis dar. Vou clicar em OK e ele vai abrir aqui, ó, dimensões, comprimento e altura. Claro que para essa estrutura aqui, né, que é só uma grade, esse comprimento, essa altura, a gente poderia alterar aqui. Mas caso você faça um projeto maior, alguma coisa do tipo, é interessante você ter aqui para você adicionar todos os comprimentos, alturas, todas as medidas, né? Nesse caso, é só o conceito mesmo que eu estou ensinando para vocês das propriedades. Então, por exemplo, vou colocar 5.000 aqui agora, vou dar um aplicar, vou pôr longe aqui para vocês verem como vai alterar, e vou dar um reconstruir. Olha lá, ele aumentou então o tamanho. Se eu vir no meu esboço aqui, ó, tá 5.000 dentro da minha vinculado à equação lá. Se eu alterar, por exemplo, a altura aqui, ó, vou colocar 2.500 agora. Dou um aplicar, um reconstruir e ele altera o tamanho aí da nossa peça, tá certo? É interessante essa aula aqui, é muito bacana. Não tem, já procurei aqui no YouTube, não tem nenhum conteúdo relacionado a isso. Então, se aparecer agora para frente, provavelmente foi porque eu apresentei para vocês aqui, tá certo? Então, vou aplicar novamente, ó, reconstruir, e eu tenho a medida aqui dele menorzinho, né? Então, isso aqui é muito interessante quando você faz já uma medida, uma grade ou alguma coisa paramétrica, e você consegue ir alterando as medidas aqui para você conseguir fazer os cortes e tudo mais. E isso aqui funciona com todo tipo, tá, de material que você for trabalhar, não é só nesse formato aqui da soldagem, tá? Então, peças e outras coisas também altera, é só você seguir esse mesmo padrão. Claro que aqui você vai ter que imaginar, você vai ter que puxar todas as informações das propriedades aqui, né? Você vai ter que entrar em todos, adicionar todos o que você quer adicionar, né? Tanto aqui como nas equações, você precisa fazer essas alterações aqui e adicionar aqui, mas depois que você fez, se o teu projeto for gigante aí, uma escada, por exemplo, vai ter várias funções para você adicionar, mas você consegue mudar a altura dela e tudo mais, e ele automaticamente já muda para você, fica muito mais fácil aqui você estar trabalhando, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, clique em se inscrever aí, clica no sininho também, para quando a gente tiver mais aulas, vocês conseguirem receber elas, tá certo? Um forte abraço, tchau, tchau.